A paz do Senhor Jesus nessa manhã, meus irmãos. Irmão, mais uma vez vou deixar aqui para os irmãos, para a meditação dos irmãos, porque tem muitos irmãos fazendo as coisas erradas dentro do ministério de Deus, achando que está agradando a Deus, que está fazendo a vontade de Deus e não está, irmão. A palavra de Deus, ela fala muito clara com esses irmãos, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e conhecimento de Deus, mais do que holocausto. Quando a palavra de Deus fala que Ele quer misericórdia, porque muitos irmãos não usam de misericórdia com outros irmãos dentro da igreja, né? Eles são arrogantes, eles tratam os irmãos de qualquer maneira, como estivesse tratando qualquer coisa assim. Não é, irmão. Nós somos santos, os irmãos é santificado, e Deus pede para esse ministério que tem levado a obra dele de qualquer maneira, que ele não quer, né, coisas erradas dentro do ministério. Ele fala claramente, eu quero misericórdia, porque ele não vê misericórdia com o povo de Deus. Ele está falando aqui com os pastores que não têm misericórdia das ovelhas, que não cuida das ovelhas, né? Muitas ovelhas estão desagarradas quando eles vão atrás para buscar bens materiais, interesses, trazer as ovelhas para a igreja, não para apacentar, mas para ver se ela está gordinha, para ele ficar sustentando ele com a gordura dela e a lã dela. Qual é a gordura e a lã dela? É o dinheiro, as ofertas, os dízimos, né, irmão? Então ele fala com os pastores que não tem misericórdia, que apacenta a ciclope, porque Deus, irmão, ele fala claramente, eu quero misericórdia e não sacrifício, e conhecimento de Deus. Porque a pessoa que não administra a obra de Deus direita, ele não tem conhecimento de Deus. Porque Deus não chamou o homem para fazer conta bancária, ele não chamou o homem para ficar na luxúria. Isso são homens que não têm conhecimento das coisas de Deus, só das coisas materiais. Ele procura entender as coisas materiais, mas não procura entender a Deus. E quando ele fala claramente que quer misericórdia e não sacrifício, ele está falando que esses irmãos que não buscam conhecimento da palavra de Deus, ele não busca conhecimento da palavra de Deus, esses irmãos que quer só fazer sacrifício. Qual é o sacrifício? Tem muito irmão que jejua direto, dia e noite, mas não aprende a ler a palavra de Deus. Para que vale esse jejum seu? Para nada. Esse jejum seu é em vão. Por quê? O jejum, você não pode jejuar de qualquer maneira. O jejum tem um propósito. Se você não tem um propósito, você jejua por jejuar, você está jejuando em vão. São sacrifícios de tolo, para nada presta. Os pastores não explicam isso dentro da congregação. O jejum, irmão, é um sacrifício. E para isso tem que ter um propósito. Qual é o propósito? Você jejuar pelo irmão, pela libertação do irmão, pela cura do irmão, pela salvação do irmão. Muitos estão jejuando, irmão, para atrair bem material, porta de emprego. Jejum, irmão, não é para pedir emprego. É para libertação, para Deus edificar o povo, para abrir o entendimento do povo. Então Deus fala claramente que essas pessoas que só gostam de jejuar, e fala com os pastores também, né, claramente, eu quero misericórdia e não sacrifício. Não adianta jejuar, irmão, e não obedecer a palavra de Deus, fica tudo em vão, né? Fica tudo em vão. E ele quer também conhecimento de Deus, porque muitos não têm conhecimento de Deus. Não busca conhecimento, só quer jejuar e só quer orar. Se você orar e jejuar, e não tiver conhecimento de Deus, e o seu jejum não tiver em propósito, isso tudo está sendo em vão, irmão. Isso tudo está sendo em vão. Ele fala mais claramente, ele quer conhecimento de Deus e não holocausto. Por quê? Conhecimento de Deus você pega lendo a palavra de Deus e obedecendo. Então muitos hoje em dia, Deus está falando que esses obreiros que só quer jejuar, para quando chegar na igreja, ele começar a pregar, o fogo cair. Não, irmão. O fogo cai sem você jejuar. Se você estiver na presença de Deus em santidade, apartando das aparências do mal, não sentando na mesa do escarnecedor, porque muito jejua e fica sentado no meio na mesa do escarnecedor ali, né, jogando fora. Ele sobe um monte, desce um monte, jejua uma noite, 2, 3 dias, tem gente que fica no monte 10 dias,
Quando ele desce, irmão, ele senta na mesa do escarnecedor, né? Não tem misericórdia com seus irmãos. Tudo aquilo ali foi em vão, foi sacrifício de tolo. Você perdeu tempo, irmão. Você perdeu tempo. O jejum tem que ter um propósito. Se você jejuar, eu vou jejuar lá em cima para Deus me usar mais. Irmão, isso não é propósito. Para Deus te usar, basta você dar lugar e ser santificado. Afastar da aparência do mal. Não é o jejum que vai fazer Deus te usar. Entenda bem, irmão obreiro. O jejum tem que ter um propósito. Se você sobe um monte para jejuar só para se aparecer dentro da congregação, porque muitos irmãos querem se aparecer, fala em língua estranha pela vontade dele, mas não pela vontade de Deus, não é o Espírito Santo de Deus que está usando para dizer que está cheio do poder, não, está cheio do poder da carne. Tem muitos aí fazendo obras fraudulentamente, achando que está abafando. Está abafando, está enganando os irmãos que não têm conhecimento. Eu vi muitos irmãos falar assim, irmão, aquele irmão é usado muito por Deus. Irmão, uma vez eu subi um monte, eu estava lá em cima, o cara falou assim para mim, no outro dia quando eu subi, estava lá fazendo campanha de 10 dias. Quando vocês viraram as costas, o anjo me pegou, me jogou por cima dessa pedra, eu caí lá embaixo. Eu falei, irmão, não é o anjo do diabo, não de Deus, porque o anjo de Deus não entra no corpo de ninguém. Quem entra é o espírito imundo. O que usa nós é o Espírito Santo de Deus. Ele que se aposta de nós, usa nós, que nós somos o tempo dele, usa. Mas anjo não. Anjo não entra. Muitas irmãs chegam nas igrejas e falam assim, eis que eu sou seu Deus. Começa a falar, Deus não abaixa no corpo de ninguém. Eu estou falando que esses ministérios aí que fica com essa palhaçada. Anjo não usa ninguém, não entra no corpo de ninguém. Só o anjo decaído, que é o Lucifer, que entra no corpo dos outros. Agora, anjo de Deus, Deus não entra no corpo de ninguém assim, como a pessoa fala que usa, igual usa assim, eis que eu sou seu Deus. Não, o único que usa nós é o Espírito Santo de Deus, ele toma nós, ele usa, é o único que usa. Agora, se ele falar que é o Espírito Santo de Deus, eu acredito, mas se ele falar que é anjo, eu não acredito. Você vê que tem muitas mulheres dentro da igreja que ficam sapateando, dizendo que eis que eu sou seu Deus. Se você for para dentro da Bíblia, se você tem conhecimento bíblico, ler no Velho Testamento, você não vai achar em lugar nenhum, nem no Velho nem no Novo, que os homens de Deus, os profetas, falavam, eis que eu sou o Senhor seu Deus. Nunca foi isso visto dentro da Bíblia. Fala diferente. Ele falava claramente, eis que o Senhor seu Deus manda lhe dizer. Ele nunca fala que é o Senhor Deus, até porque a carne não pode ser nosso Deus. É isso que eu quero despertar para esses irmãos que estão aceitando Jesus agora, que está indo para essa congregação de pantomina. Quando começar a sapatear, irmão, pode sair fora, que isso é culto de carne. Culto de angelologia, culto a anjo. Isso é pecado diante de Deus, é abominação, irmão. Eu estou falando para os irmãos terem entendimento. Se você for no Velho Testamento, você nunca vai ver que profeta nenhum dos passados, Elias, os outros, falava, eis que eu sou seu Deus, não, ele falava, eis que o Senhor Deus Jeová manda te falar. Está claramente dentro da Bíblia, irmão. Isso está fora da palavra de Deus. E tudo que está fora da palavra de Deus, eu não canso de falar, é doutrina de demônio, são pecado. Você está acrescentando a palavra de Deus, e está escrito em Apocalipse, que nós não podemos nem acrescentar nem diminuir, porque senão nós perdemos o direito da árvore da vida. Eu estou avisando, despertando esses irmãos que não têm conhecimento. E esses pastores mundanos aí, que aceitam isso dentro da igreja para atrair o povo, para ele escarnecer do povo, para tirar dinheiro. Não há salvação nessa congregação desse jeito aí, porque Deus não tem parte na palhaçada não. Deus é santo. Irmão, Jesus te ama, fica na paz do Senhor Jesus, fica na